Muito bom dia, quinto ano. E aí, como vocês estão? Continuam seguindo todas as recomendações da OMS? Eu continuo em casa. E é muito importante ressaltar que a gente não está de férias. Não é porque a gente não está indo à escola que a gente precisa estar indo a qualquer outro lugar achando que está de férias. Vamos permanecer em isolamento domiciliar e impedir que esse vírus se propague. Bem, a gente deu início ao mês de maio e é muito importante ressaltar que nesse mês a gente comemora o Dia das Mães. Então, vai lá, tu já falaste com a tua mãe hoje, já deu um beijo nela, já conseguiu pelo menos expressar o que tu sente por ela? É muito importante que a gente não lembre dela somente no domingo, lá no Dia das Mães, que a gente comemora, mas todos os dias. Bem, essa semana a gente está iniciando com um novo conteúdo. E esse conteúdo é sinônimo, antônimo, homônimo e parônimo. O que é isso? Bem, o que é isso a gente vai aprender na aula de hoje. Então pega teu livro didático lá na página 98 e vamos assistir a aula de hoje. Bom dia! Hoje nós iremos desenvolver a habilidade de utilizar, ao produzir um texto, recursos de coesão referencial, recursos semânticos de sinonímia, antonímia e homonímia e mecanismos de representação de diferentes vozes. Ou seja, hoje nós vamos aprender a como identificar o sentido das palavras a partir do contexto em que ela está inserida. Ou seja, desde que a gente aprende a falar e aprende a escutar, a entender o que as pessoas estão falando, cada palavra tem um sentido no texto, tem um sentido no discurso, seja ele direto ou indireto. E esse desenvolvimento de habilidade a gente tem desde a educação infantil. Por isso a gente vai começando a desenvolver ela. Hoje nós vamos estudar, de fato, os sinônimos, antônimos, homônimos e parônimos. Percebam que as palavras são todas parônimas, porque elas são parecidas, e a gente vai entender cada um desses. Bem, o primeiro ponto a ser estudado são os sinônimos, que a gente já até aprendeu em sala de aula algumas vezes, a gente utiliza palavras que são sinônimas. São palavras que têm os significados parecidos, são palavras que têm o mesmo significado. Por exemplo, longe e distante, feliz e contente, rápido e ligeiro, lento e devagar. Essas palavras elas são parecidas no significado, por isso elas são sinônimas. Mas nós também temos as palavras que são antônimas. Ora, se os sinônimos são significados parecidos, os antônimos serão significados opostos. Ou seja, aquilo que é alto e baixo, perto e longe, percebam que são palavras com sentidos contrários. Elas são antônimas. Nós também teremos as palavras que são homônimas. Ou seja, palavras homônimas, elas têm a mesma pronúncia, mas elas escrevem de maneira diferente e apresentam diferentes significados. Nós temos a palavra concerto e concerto. Qual é a diferença de uma para a outra? Uma é escrita com S e a outra é escrita com C. Mas, diferente também da escrita, elas têm significados diferentes. Percebam que a palavra concerto com S significa reparo e com C significa espetáculo musical. Então, vamos colocar elas em enunciados diferentes e entender o sentido. Se eu digo, hoje eu paguei o concerto da minha bicicleta. Não tem como eu pagar o espetáculo musical da minha bicicleta, por isso esse concerto vai ser escrito com S. Eu paguei o reparo da minha bicicleta. Agora, ontem assisti a um concerto. Ou seja, ontem eu não assisti a um reparo. Ontem eu assisti a um espetáculo musical. Esse concerto é com C. E também temos as palavras parônimas. Lembra quando eu falei que essas palavras todas eram parônimas? É porque parônimos são palavras parecidas na escrita e na pronúncia, mas com um sentido diferente. Por exemplo, a palavra comprimento e comprimento. Elas são parecidas, mas elas não são pronunciadas de maneira igual. Perceba que eu falo comprimento e cumprimento. Agora, qual é a diferença? Comprimento com O é a extensão e cumprimento com U é saudação. Comprimento com O. O comprimento
da minha sala de jantar é de 3 metros. Ou seja, a extensão da minha sala de jantar é 3 metros. Agora, quando eu encontro um colega da escola, eu o cumprimento. Ou seja, eu faço uma saudação a esse meu colega. Perceberam a diferença entre homônimos, que são palavras com a mesma pronúncia, mas que elas se escrevem de maneira diferente e apresentam diferentes significados, e os parônimos são palavras parecidas na escrita e na pronúncia, mas elas têm sentidos diferentes. E aí, deu para entender o que são cada uma dessas coisas aqui? Bem, agora a gente precisa exercitar. Então, você vai pegar o seu livro lá na página 100 e 101 e vai exercitar o que a gente aprendeu no conteúdo de hoje sobre sinônimos, antônimos, homônimos e parônimos. Qualquer dúvida que tu sentires, por favor, me manda uma mensagem. Eu estou aqui disposta a tirar qualquer dúvida tua e estar aqui te auxiliando. Beijinhos e até a próxima aula.